Vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai continuar montando aqui a nossa interface gráfica do mini PDV, tá? Então a gente vai fazer o miolo dele agora, onde a gente vai mostrar dados dos itens que foram solicitados, comprados nesse pedido, tá? Então a gente vai montar toda essa parte do miolo e também alguns botões lá na parte inferior, tá? Então a gente vai ter algumas dicas também interessantes aí, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Deixa eu só dar um nome para esse botão aqui para a gente não se perder, né? Então vamos colocar esse cara aqui, ó, como LYT, sair, tá? Então a gente tem aqui, ó, o left container, que é esse carinha da esquerda aqui. Se você quiser colocar ele como barra lateral, enfim, com o seu critério. O topo, né? E agora a gente vai criar um novo, que vai ser o meu miolo central aqui, tá? Então o que eu vou fazer nesse cara aqui, ó? Vou dar criar aqui um layout novo. Tá? Eu criei ele dentro do layout main. Eu vou colocar como align ao client para ele respeitar aí o alinhamento dos outros dois objetos, né? Que a gente tem o layout do topo e o layout da lateral. Então eu tenho ele aqui no meu container no meio, né? Vou colocar lyt container. Se você quiser colocar como geral, como miolo, como centro, enfim, fica a seu critério, tá? E aqui a gente vai então desenhar, separar a janela em três partes, tá? A primeira parte aqui do lado esquerdo, a gente vai criar uma vertical aqui. A gente vai criar um miolo aqui que vai ser onde vai aparecer a grade. E aqui no canto direito inferior, nós vamos colocar alguns botões, tá? E também o valor total ali do nosso pedido, ok? Então, para fazer isso, mais container, né? Mais layout. Então, vou pegar aqui mais um layout, vou colocar ele previamente para cá, vou colocar mais um layout, ó, que vai ser aqui a nossa grade, certo? E aí, ó, a gente vai ter mais um layout na parte inferior aqui, ó, tá? Eu estou desenhando ele aleatoriamente na tela para você poder entender como é que ele vai funcionar, tá? Então aqui a gente vai colocar dados como, por exemplo, quero fazer uma pesquisa pelo produto, adicionar um produto novo nesse pedido, né? Então a gente vai colocar aqui um conjunto de controles aí de edits para poder digitar essas informações, quantidade, valor unitário, essas coisas, né? Aqui vai ser o nosso miolo, onde a gente vai mostrar uma grade com os produtos, tá? E aqui na parte inferior eu vou ter aqui também uma divisão, onde do lado esquerdo aqui eu vou mostrar o nome do operador que está cadastrado, está usando o sistema, e do lado direito eu vou colocar alguns botões, botão de fechamento, de cancelar compra e assim por diante, tá? Então é sempre legal você fazer essa montagem aqui antes, tá? Esse desenho na tela, para você poder ter uma noção de onde os objetos vão se encaixar na janela, tá? E aqui eu já tenho um problema, né? Que eu quero explicar para você. Aqui eu já tenho um problema. Se eu quero esse layout aqui, obviamente esse cara vai ficar alinhado à esquerda, né? Então olha só, se eu alinhar ele agora à esquerda, left, o que vai acontecer? Ele vai sobrepor aqui, né? Vai passar por cima. E se eu colocar esse cara aqui alinhado ao bottom, que é o que eu quero, ele vai alinhar corretamente aqui, tá? Então é legal você fazer esses testes, tá? Para saber se está alinhando exatamente como você deseja, porque é isso que vai fazer diferença no seu layout responsivo, tá? Então é sempre interessante. Desenha ele, todos os layouts na sua tela e depois você vai alinhando para ver onde é que ele vai se encaixando, tá? E esse cara, basta eu colocar ele como alinhamento ao client, tá vendo? Legal, ó. Já tenho aqui uma divisão bem interessante, tá? Se eu executar agora a aplicação, a gente obviamente não vai ver as linhas do layout ali em tempo de execução, mas tá aí, ele está alinhado perfeitamente, tá? Se você quiser testar esse layout para ver se ele vai alinhar certinho, uma dica que eu dou, coloca retângulos, né? Coloca retângulos ali de cores diferentes, tá? Deixa eu pegar mais dois aqui, ó. Aqui e aqui. E aí o que você faz? Coloca ele de cores diferentes, só para você poder testar e entender como é que o Delphi está fazendo o alinhamento, tá? Qualquer cor aqui, se você tiver dúvida, né? Vou pegar aqui um azulzinho, beleza, ok. Vou pegar esse cara aqui e colocar sei lá, um verde aí, né? É só realmente para a gente poder ver onde que eles estão parando. E aí você pega todos esses caras aqui, ó, coloca eles como alinhamento ao client, ó, beleza. E aí você executa a aplicação. E aí você vai ver que ele vai expandir, vai diminuir de acordo com
o tamanho da janela, tá vendo? Ó? Já dá para ter uma boa noção de como é que vai ficar o alinhamento desses objetos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse layout da esquerda, eu quero que ele fique um pouco mais largo, tá? Porque ele vai ter uma série de objetos aqui dentro. Então, dessa maneira aqui, fazendo esse desenho grotesco, que parece grotesco, mas é legal para você poder ter noção do encaixe dos componentes na tela, tá bom? Então, beleza. Feitos os nossos testes, vou deletar todo mundo daqui. Perfeito. Aqui embaixo eu quero uma divisão também, tá? Eu quero uma divisão aqui porque eu vou ter botões à direita e vou ter informações aqui do nosso cliente, tá? Do nosso operador, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais um layout e aí você vai criando layouts dentro dos layouts, tá? Aí uma dica legal é fazer o seguinte, para ficar bem alinhadinho. Qual que é o tamanho, a largura desse cara? 270, né? Vou colocar aqui arredondado 270. Vou pegar esse cara também, colocar como 270. Vou colocar alinhado à esquerda, left. E pronto, ele vai ficar na mesma direção aqui do layout de cima, tá vendo? E aqui, ó, nesse pedacinho aqui, nesse conjunto, eu vou colocar um outro layout aqui, porque eu quero ter o controle total aqui desse espaço que está sobrando, tá? Então vou colocar alinhado ao client, pronto, ele vai ficar aqui no cantinho. Aqui a gente vai colocar os botões os botões aí de comprar, de cancelar, enfim. Mas está faltando ainda uma parte, tá? Porque eu quero também uma área isolada onde eu possa colocar o valor total da compra, bem grandão, né? Então, na verdade, eu vou ter mais uma quantidade de componentes aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no meu container, no meio, vou pegar mais um cara aqui, ó. Vou colocar alinhado ao bottom. Beleza. Esse cara eu vou colocar os botões, tá? Então eu vou arrastar ele bem para baixo, ó. Vou colocar ele assim. Aqui eu vou colocar o label, né, com o valor do nosso produto, tá? Os botões eu vou colocar eles aqui embaixo, tá? E vou colocar também aqui o nome do usuário aqui dentro, é mais confortável aqui. Então eu vou dar um copiar nesse cara e vou colar ele aqui, tá? Colar. Beleza. Então aqui vai vir o nome do operador, aqui informações adicionais do pedido se forem necessários, tá? E vou colocar os botões da nossa aplicação aqui do lado direito, beleza? E aqui eu vou colocar um label grandão, que vai ser o label com os dados do nosso pedido, tá? Do valor total do nosso pedido. E aqui um grupo de componentes, onde eu vou ter aí o nome do cliente da mesa, qual que é o número da comanda, vou colocar um outro box para poder inserir um pedido, um produto novo, né? De repente o cara fez a refeição ali, o cara tá na padaria, fez uma refeição, tal, terminou, fez ali tomou o cafezinho do almoço, chegou no caixa, pô, tem um chocolatinho ali, ele quer comprar um chocolatinho para ir embora. Então você pode bipar o chocolate ou digitar o código de chocolate aqui nesse miolo, e ele vai entrar como um produto adicional nesse pedido. Tá? Então a gente vai desenhando aí aos poucos a nossa janela, perfeito? Bom, vamos lá, para a gente dar continuidade, eu vou desenhar os objetos aqui, os botões na parte inferior, tá? E aí os botões aqui eu já tinha pré-criado esses botões, tá? Então aqui esse botão mini PDV, né, que está no meu Adriano Santos Treinamentos, eu vou clicar nele aqui, ó, clicar aqui embaixo, eu tenho o primeiro botão, tá vendo? Esses caras aqui que eu vou criar, né, junto com você, eu criei na mesma ideia desse botãozinho que a gente viu na aula anterior, tá? Então eu desenhei ele primeiro, deixei ele bonitinho, depois eu salvei ele lá na lista do Delphi, na lista de componentes, e coloquei ele aqui no cantinho. Então agora eu preciso somente mudar as cores desses caras, né? Então o primeiro deles aqui, ó, eu já tenho eles prontinho do meu lado direito, então eu vou copiar eles direto para cá, tá? Esse cara aqui eu vou deletar ele por enquanto. Deixa eu só ver quem ele é aqui, né? btn trocar. Eu vou colocar ele aqui, ó, como... Vou deletar ele, tá? Aqui. Eu vou copiar direto da minha máquina que está do lado aqui, que fica mais fácil, ok? Vou pegar todos esses botões, copiar ele aqui e vou colar ele aqui dentro, tá? Antes disso, eu vou só aumentar a largura da janela, porque eu acho que está diferente aqui, só para ele não confundir para mim aqui
o alinhamento dos componentes, tá? Eu coloquei a largura do formulário no Delphi, eu coloquei 1024, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, botão direito, colar. Pronto. Tá aqui, ó, colei. No meu exemplo do lado ele não está alinhado, né? Então eu vou alinhá-los à direita aqui. Aí eu vou fazer um por um. Então eu vou pegar aqui. Já alinhou, ó. Já alinhou sozinho aqui pra mim. Ó. Então deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Já estava alinhado na verdade. Deixa eu só conferir aqui, ó. Ajuda, botão de pagamento. O alinhamento está à direita, tá vendo? Então eu já coloquei os meus objetos aqui. Aqui eu tenho só uma diferencinha bem pequena, tá? Que eu coloquei ali para dar aquele efeitinho pequenininho ali, ó, aquela linhazinha. Eu coloquei um retângulo menorzinho, fininho, na parte inferior do botão e coloquei uma cor, né? Na mesma tonalidade da cor do botão, só que um pouquinho mais escuro, tá? Então, por exemplo, ó, o meu retângulo principal, ele tem essa cor aqui verdinha, um pouquinho mais clara, tá vendo? E o botãozinho, aquela linhazinha, faixinha lá embaixo, no verde também, só que um pouquinho mais escuro, tá? Então vai dar esse efeito aí um pouquinho mais profissional também. Se eu executar agora a nossa aplicação, ó que legal. Ele já tem os botõezinhos mais bonitinhos ali. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui a caixinha, ó. E como eu coloquei os alinhamentos corretos, ó, ele vai junto, tá vendo? Então isso é legal de você fazer na sua aplicação, porque ele vai se adequar ao tamanho da janela onde você está rodando esse cara, tá? Óbvio que se eu diminuir ele demais, né, ele vai comer aqui, você vai precisar fazer uma programação para ele não ficar colado aqui, comendo os componentes, tá? Mas de forma geral, né, a gente tem aqui uma janela, né, que ela se adequa bem aqui a maior parte das resoluções de monitor, tá? Se você tiver uma resolução de monitor muito diferente do normal, aí, do padrão, você vai precisar fazer um ajuste fino via programação ou de repente até diminuir o tamanho dos botões, enfim. Mas você já nota aqui que tem um padrãozinho mais profissional aqui. Beleza? Então vamos continuar. Vamos lá. O que eu quero agora? Eu vou montar aqui, ó, pré-montar esse bloco do meio e vou te mostrar uma outra, o que a gente vai fazer aqui, tá? Então o que eu vou fazer é criar um novo layout, beleza, tá? Depois eu vou trazer essa janela pronta já, né, pra gente não ficar perdendo tempo, tá? Mas basicamente eu vou colocar aqui, nesse miolo, vou colocar edits, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um layout, onde eu vou colocar aqui os labels, tá? Que vão dar nomes a esses componentes. Aqui. Vou colocar mais um layout. Ok. E aqui dentro eu vou colocar um edit. Um edit, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Então esse edit, por exemplo, vai ser para eu digitar o código do produto, tá? Um exemplo aí. Então a gente vai montar um bloco aqui dentro. Vou colocar ao contents, ó. Eu sempre coloco os edits dentro de outros layouts. Porque se eu precisar modificar alguma coisa, eu modifico o layout, né? A altura, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o layout. Ó, quero diminuir, quero alterar, quero modificar a largura, as margens. Ó, vou colocar 10 aqui, 10 aqui, 5 e 5. E vou colocar o layout ao topo, tá? Topo. Beleza? Eu nunca coloco o layout, o componente edit diretamente na tela, tá? Deixa eu só colocar ele assim, ó. Vamos ver onde é que ele caiu aqui, né? Ó, ele já caiu no lugar errado ali, tá? Então deixa eu só encontrar ele de novo aqui. É esse cara aqui. Ah, tá, beleza. Então, ó, aqui dentro eu tenho este layout. Deixa eu ver quem são os caras. Aqui, ó. Colocar esse alinhado ao topo. Beleza, tá vendo? Então aqui vão ser os meus labels e aqui o meu edit. Obviamente que eu chutei aqui alto, né, a largura aqui, né, a margem, tá? Aqui basta uns 5 pixels de cada lado e tá aí eu vou ter o meu código de produto, tá? Ou seja, a gente vai montando ali de forma artesanal mesmo todos os elementos da nossa tela com calma, com tranquilidade e ajustando direitinho. Perde um pouquinho mais de tempo no começo e monta o seu layout o mais profissional possível. Depois você faz as programações, a codificação do seu projeto.
beleza? Eu vou trazer isso aqui já pronto para você poder visualizar para ficar mais fácil, tá? Então eu vou, ó, já trouxe aqui tudo pronto, tá? Eu vou só dar um executar para você poder ver. Talvez tenha uma pequena variação aí na cor, tá? Mas é a mesma janela que a gente construiu até agora, eu só deletei o layout main do exemplo aqui e copiei o layout main inteiro da minha janela do lado, do meu monitor do lado, e colei aqui dentro da nossa janela, tá? Aqui eu já tenho os botões, tenho o label aqui com o valor total do pedido, né? Enfim, aquele grupo de componentes, tá? Então eu tenho aqui o ícone, o texto aqui para você colocar, né? O edit para você colocar o código do produto, ou se eu marcar aqui, eu vou bipar, né? O meu produto, tá? Você vai bipar ali um chocolate, um pudim, né? Enfim. Então eu coloquei já alguns elementos na tela. Isso aqui é só Label, Edit. Esse botãozinho aqui é uma cópia de um desses aqui embaixo e a cor modificada aqui só. E esse comando e esse campo aqui, eles vão ficar escondidos, tá? Porque quando eu bipar a comanda, eu vou mandar o bip da comanda para dentro desse objeto. Eu preciso de um objeto visual para ele poder receber o bip do leitor de código de barras, e assim com esse valor, né, dentro desse edit eu consigo fazer a busca, saber qual que é a comanda que foi procurada, né, bipada, e aí procurar no meu servidor. Tá? Então esse cara aqui ele vai ficar invisível para o usuário final, ok? Então tá aqui, ó, que eu não coloquei ainda, o miolo com a grade dos produtos, tá? Que eu quero mostrar isso aqui como que a gente vai fazer, tá? Então vou fechar aqui. Esse miolo, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter aqui um título, tá? Um layout na parte superior, e vou ter mais um carinha aqui na parte inferior, tá? Que vai ser branquinho aqui com os itens do nosso pedido, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar com vocês, vou copiar aqui o título, tá? Copiar e colar. Vou colar ele dentro dessa grade aqui, dentro desse layout, paste. Eu tenho aqui, ó, produto, quantidade, valor unitário, total do item. Isso aqui são labels. Eu alinhei um dos labels à esquerda aqui, eu acho que é esse está como client, e todos os outros estão à direita, se não fala a memória. Isso aí, ó, estão todos à direita, tá? Esses caras aqui, ó, a gente vai aumentar e diminuir o tamanho desses caras de acordo com a grade aqui embaixo, tá? Então a gente vai fazer isso via programação, não esquente a cabeça. E no centro aqui nós vamos usar um string grid, tá? Aqui dentro aqui para a gente poder ter as colunas desse cara. Eu vou copiar o meu que já está configurado, tá? Vou colar ele aqui. Eu vou só ter que colocar ele alinhado ao client. Você viu que ele ultrapassou aqui para baixo. Deixa eu só ver em qual componente que ele caiu, tá? Então deixa eu ver aqui, ó. Container. Vou alinhar ele ao topo aqui, ó, para ver onde que ele caiu, né? Provavelmente ele caiu aqui num lugar onde eu não desejo, tá? Deixa eu ver o rate dele aqui. Aqui. Rate. Colocar como 150. Tá, legal. Então ele caiu num lugar aqui que não era para cair, né? Mas tudo bem, tá no itens aqui. Aqui o nosso layout principal, a gente ajusta depois, né? Então ele tem que preencher aqui, ó, tá? Depois a gente ajusta aí o local correto onde ele tem que cair. Mas basicamente eu vou usar este cara aqui, esse string grid, para poder adicionar os meus itens aqui. Esse cara vai ficar linkado numa tabela, né, um dataset que a gente vai criar num data module dentro desse mini PDV. Tá? Então toda vez que eu for no servidor, der um request, trazer o JSON com os pedidos para essa aplicação cliente, eu vou popular, vou preencher um dataset com os dados desse pedido, e aí eu vou linkar ele nesse meu string grid via bind, tá? E aí ele vai mostrar para a gente ali quais são os itens que fazem parte daquela comanda, daquele pedido que foi processado ali, tá bom? Perfeito, ó. Vou executar ele aqui. Nós vamos ter então a nossa janela aqui, ó,
mas com uma carinha aqui de PDV, né, real. Então tá vendo? A gente foi só montando usando os próprios componentes do Delphi, nada de terceiro, tudo nativo aqui, e já tenho tudo bonitinho, o layout da nossa aplicação prontinho aí, tá? Lembrando, né, que esses botões aqui eles têm speed buttons na frente de todos eles, tá? Então tem um speed button aqui para poder a gente codificar. Poderia fazer isso também direto no teleout, ou, né, no event on click do teleout, ou no event on click do retângulo, enfim. Mas eu sempre coloco um speed button na frente aqui para ter esse efeitinho aqui que o próprio speed button tem, tá? Então aí fica bem mais fácil. Beleza? Nossa janela montada, tudo bonitinho. Nas próximas aulas a gente vai começar a codificar essa janela e colocar algumas funcionalidades nela, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.